Antes da aula eu quero te dar um recado. Você sabia que agora o professor Samuel Cunha está com uma plataforma completa de estudo em biologia? Nessa plataforma tem todas as aulas de biologia, tem listas com exercícios comentados, tem apostila, resumo e simulado e algo muito importante que é o roteiro de estudos. E vou te dizer uma coisa, além disso temos muitas outras novidades. Tudo isso para você detonar no Enem ou vestibulares. Não conhece? Ó, acessa aqui, o link está na descrição do vídeo. Te espero lá. E agora, fica com a videoaula. Até logo! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos à aula de tecido epitelial. Antes da gente falar dele, sugiro sempre, na verdade antes de você estudar qualquer tecido, você tem que fazer aquele mapa conceitual na sua cabeça. Existem 4 tecidos básicos: tecido nervoso, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido epitelial. Cada um deles se subdivide, e isso você já sabe. Agora vamos estudar em si o tecido epitelial, que ele se subdivide em 2 tipos: o tecido epitelial de revestimento e o tecido epitelial glandular. Primeiro, vamos falar das características gerais, das funções gerais desse tecido, e aqui, obviamente, tem esse desenho bisurado para, enquanto que eu vou explicando aqui, eu vou mostrando desse lado. Esses troços vão começar a ficar tranquilos, a gente vai fazendo esses desenhos mentais, vai fazendo ligações, puxando links, e isso que é importante. Agora repara, o tecido epitelial, ele possui origem nos 3 folhetos embrionários. Ora, você não se lembra? Nem eu, ninguém se lembra, mas nós já fomos constituídos, nós já fomos um embrião. Lembra que o embrião lá, ele tem 3 folhetos embrionários, no nosso caso, a endoderma, a mesoderma e a ectoderma. Te liga que o tecido epitelial, dependendo de onde está o tecido epitelial, ele se origina de cada um desses 3 tipos de folhetos embrionários. Então é interessante que você guarde essa informação. Tecido epitelial se origina dos 3 folhetos embrionários. Muito comum também os alunos pegarem exemplo de tecido epitelial é a pele. Errado! A pele tem tecido epitelial. Mas a pele é um órgão, também tem músculo, também tem tecido conjuntivo, e isso eu vou explicando detalhadamente. Então vamos começar aqui muito calmamente falando das principais características do tecido epitelial. Primeiro, células justapostas. Justapostas quer dizer que elas estão postas bem juntinhas, e aqui nesse desenho a gente já estou chutando tudo aqui, e aqui nesse desenho a gente já consegue enxergar. Repara que uma célula está muito unida à outra. Ora, esse é um exemplo de tecido epitelial. Daqui para cima, já vou explicar o que é o resto ali. Óbvio que qualquer um dos tecidos epiteliais, as células estarão uma do ladinho da outra, bem apertadinha. E aí tu já te liga. Lembra que eu falei para vocês que quando estudamos os tecidos, nós estudamos as células e a matriz extracelular? Repara, se as células do tecido epitelial estão muito juntas, a gente espera que tenha pouca matriz extracelular. Lembra que eu falei para vocês, a matriz extracelular é o que tem entre uma célula e outra. Se não tem quase nenhum espaço entre as células, não tem quase nada de matriz extracelular. E você pode ver aqui, entre uma célula e outra, praticamente não tem nenhum espaço. Já vou explicar o porquê também delas estarem bem juntinhas logo mais. Agora repara, esse tecido, o tecido epitelial, ele não possui vascularização, portanto ele é avascularizado. Ora, se ele não tem vasos sanguíneos, como é que estas células conseguem se manter? Como é que chega oxigênio? Como é que chega a glicose e os nutrientes para estas células? Veja bem, aqui nesse desenho, você repara que tem estas células. Daqui para cima é tecido epitelial. Isso aqui a gente chama de lâmina basal. Repara, o tecido epitelial ele vai estar sempre sobre essa lâmina basal. E embaixo dessa lâmina basal, nós temos um tecido conjuntivo, que você vai fazer um gancho desse tecido quando a gente estiver estudando tecido conjuntivo e eu estiver falando tecido conjuntivo frouxo, lá do TCPD, tecido conjuntivo propriamente dito frouxo. Tu vai saber que é isso aqui. Agora repara, o gás oxigênio, os nutrientes saem daqui
para cá. Ou seja, é esse tecido conjuntivo que fornece os nutrientes para o tecido epitelial. Mas lembre-se, não tem vasos sanguíneos. Então como é que o oxigênio e os nutrientes chegam até aqui? Por difusão. Portanto, aqui tem menos oxigênio, supondo, e aqui tem mais. O oxigênio por difusão, lembra lá do transporte, lá através da membrana, que a gente falou de difusão simples, difusão facilitada, tudo mais. Então, o gás oxigênio vai sair desta região e vai para cá, para passar o oxigênio para as células e ela receber os seus nutrientes, também a glicose e qualquer nutriente que seja importante para a célula ali sobreviver. Então sempre tem essa constituição. E aproveitando essa lâmina basal, que é a base onde as células estão deitadinhas ali, ela é formada por macromoléculas, como grandes proteínas, grandes açúcares, que tem essa função de fazer essa ligação para deixar tudo juntinho também. E logo abaixo temos o tecido conjuntivo. Isso aqui gente, é a visão geral. Depois eu vou mostrar outras imagens que tem outros tipos de tecido, quanta quantidade de células do tecido epitelial. Então guarda essa imagem e agora vamos para a função. Na verdade, para as funções do tecido epitelial. Primeiro, proteção. Falou em tecido epitelial, tem que te ligar que ele protege. Protege de que maneira? Revestindo. O tecido epitelial reveste externamente e internamente os nossos órgãos. Te liga aqui, por exemplo, na tua bexiga. Vamos lá, tu armazena a tua urina na bexiga ali, de boa, para daqui a pouco chegar lá e fazer o xixi. Ora, na parte de dentro da bexiga, tem que ter tecido epitelial revestindo. Na parte de fora da pele, tecido epitelial revestindo. Na parte de dentro, lá na luz do teu intestino, no tubo intestinal, tem que ter tecido epitelial. Aqui, ó, na tua traqueia, tecido epitelial. No teu esôfago, tecido epitelial. Em todos os órgãos, externa e internamente, tem que ter. Portanto, eles estão protegendo, revestindo esses órgãos. Na tua boca, a gente adora morder, né? Morde a boquinha aqui, daqui a pouco sai uns pedaços de célula. Ora, aproveitando, por que a gente morde aqui e não sangra? A não ser que seja muito louco, comece a morder até arrancar pedaço. Aí tu ultrapassou o tecido epitelial. Por que a gente morde a boca e não sangra? Vamos lá. Já te ligou, né? Óbvio, é avascularizado. Se tu morder só o tecido epitelial, nesse caso ele tem várias camadas de célula, tu vai tirar pedacinhos das células, pedaços do tecido epitelial e não vai sangrar. Mas se tu continuar mordendo e ultrapassar o tecido epitelial, chegando no tecido conjuntivo, aí vai sangrar. Porque esse tecido conjuntivo, você vai ver nas aulas posteriores, que eles são altamente vascularizados. Mas deixa para depois. Outra coisa, falando em morder a boquinha, também tem aquele negócio que a gente adora tirar a cutícula, arrancar, né? E fincar alfinete na mão, tudo mais, desses calinhos que ficam, principalmente quem é bodybuilder, vai na academia, ou pessoa que é das inchadas mesmo, que põe a mão na massa. O que acontece? Fica esses calos, isso aqui também é tecido epitelial. Agora vamos lá, outra função do tecido epitelial é absorção. Tem células especializadas em absorver. Lembra que eu falei para vocês, o nosso intestino delgado, 6 metrão de intestino lá, e também o grosso, eles têm células do tecido epitelial. E é por ali que os nutrientes são absorvidos. E aí, já vem uma lembrança aqui, que já deve ter estudado, que estas células que parecem uma mãozinha para cima, isso aqui é chamado de microvilosidades, vou falar também na próxima aula sobre essas especializações, então fique tranquilo. É por aqui que as células do nosso intestino absorvem os nutrientes. Então, outra função do tecido epitelial é a absorção, exemplo, no intestino. Outra função, secreção. Mas é óbvio, como eu falei para vocês, o tecido epitelial ele pode ser de revestimento, tanto aqui, e ele pode ser também de secreção, quando ele é glandular. Ó, eu tô falando aqui de vez em quando tem que engolir a saliva, senão eu não me esqueço que tô me cuspindo praticamente aqui. Essa saliva é produzida por glândulas, as glândulas salivares. As glândulas salivares são tecido epitelial, assim como o suor, assim como, vamos ver, como o sebo que fica na nossa pele, no nosso ouvido, são secreções de glândulas e, portanto, secreções do tecido epitelial. Tranquilamente aqui, então temos as características e temos as funções. Agora vamos para esse lado explorar um pouquinho mais. Repara que as células são extremamente juntinhas e existem várias junções entre estas células para tornar elas assim. Por exemplo, eu coloquei aqui, ó, tem essa junção de oclusão. Essa junção de oclusão
favorece a absorção da célula por onde ela tem que absorver. Por exemplo, se isso aqui é células do intestino, as células do intestino têm que absorver por aqui. Imagine se os nutrientes começam a entrar entre as células, depois já começa a forçar as células. Não, elas têm que estar juntinhas. Então essa junção de oclusão, ela simplesmente impede que o que não é para entrar entre as células, entre. Então, fica aqui. Também tem a junção de adesão. A junção de adesão, assim como a junção dos desmossomos, esta e essa, adesão e desmossomos, tem a função de unir as células. Então a função delas é praticamente aderir uma célula na outra. Eu vou falar na próxima aula, que é de especialização das membranas do tecido epitelial, eu vou explicar elas um pouquinho mais detalhado para vocês. Além disso, existe uma outra junção entre estas células, que eu não desenhei aqui para não ficar muito apertado, que é as junções do tipo GAP, G-A-P. Essa junção do tipo GAP faz a comunicação entre os citoplasmas das células. Eu volto a dizer, não coloquei aqui porque vamos explorar com mais detalhes na próxima aula. Mas tu já vai aí refrescando a tua cabeça, sabendo que existe. Agora, repara, estas células que formam o tecido epitelial estão unidas na lâmina basal. Só que elas não estão. Como é que elas vão estar unidas? Se não tem alguém para segurar ali, elas não iam conseguir se unir. Portanto, tem o que a gente chama de hemidesmossomos. É algo muito semelhante aos desmossomos, só que a gente fala que é como se fosse a metade dos desmossomos, porque tem desse lado e não tem desse. Tá vendo esse disco aqui? Que tem aqui? Só tem aqui, na parte de baixo não. Por isso M, metade dos desmossomos. E ela faz com que o tecido epitelial fique fortemente unido na lâmina basal. E, consequentemente, estando na lâmina basal, ela está também muito próxima do tecido conjuntivo para receber os nutrientes e tal. Lembrando que eu dei um exemplo aqui, mas essa conformação lâmina basal, tecido conjuntivo, tem em todos os tecidos epiteliais. Tem que ter. Se não tiver tecido conjuntivo, como é que vai chegar nutrientes? Gente, também vale lembrar que, com raríssimas exceções, alguns tecidos epiteliais podem ter alguns vasinhos sanguíneos e tal, mas para nível de ensino médio, a gente categoriza ele como avascularizado, ok? Então, agora, você dá mais essa essa olhadinha aqui, que eu vou apagando para deixar vocês aqui. Só vou apagar essa parte, tá? Repara que agora eu vou botar aqui no quadro a classificação deles. Mas lembrando que do tecido epitelial partem dois tipos, que é o glandular, ó, glandular e de revestimento. Agora, o que vai acontecer? Como é que a gente vai estudar os próximos passos? Tu já sabe o geral do tecido epitelial. Porém, temos que estudar o glandular e o de revestimento quanto à sua classificação um pouco específica, que é um pouquinho chato. Raras são as provas que vão te cobrar, mas vão te cobrar numa universidade, num vestibular um pouco mais difícil e tal. Então a gente tem que estudar. Repara aqui, agora nós vamos ver primeiro o tecido epitelial de revestimento. Vai anotando aí. Então eu vou apagar tudo, veremos de revestimento e depois o glandular, ok? Então, vamos lá, troca tudo. Então vamos lá, gurizada, olha só, estamos aqui com o epitélio de revestimento. Como falei para vocês, primeiro veremos de revestimento, depois a classificação do epitélio glandular. Então vamos lá, o epitélio de revestimento, como vocês já sabem, ele reveste tanto internamente dos órgãos, dos vasos sanguíneos, do intestino, do estômago, da bexiga, da uretra, quanto também externamente dos órgãos, incluindo a nossa pele. Então, quando se alguém chegar para ti e falar, pô, toca no meu tecido epitelial, tu está tocando na pele, só que mais especificamente no tecido epitelial, porque ele está por fora, depois que vem outros tecidos na pele, mas a parte de fora também é tecido epitelial. Como eu falei para vocês, de dentro da boca, toda essa região que nos protege interna e externamente. Agora veja, se ele está por fora do nosso corpo, ou está no nosso intestino, na nossa uretra, em regiões que dependem de atrito, tem que aguentar atrito, tem que sofrer muita mitose. Gente, se fosse possível tu mirar um microscópio para teu braço, para o teu corpo, quando estiver tomando um banho, você ia ver milhões de células se desprendendo, indo ralo abaixo. Quando a gente conversa, eu estou aqui conversando com vocês, infelizmente vocês não estão aqui presentes,
a não ser no meu coração e na minha cabeça. Eu estou aqui conversando, eu com certeza da minha boca estão voando milhões de células junto com gotículas minúsculas de saliva. Quando você beija alguém, você troca células, né? Incluindo se o beijo for na bochecha, dá um beijo na bochecha, tu sai nos teus lábios cheio de células dessa pessoa, da bochecha dessa pessoa. Por quê? É um epitélio, gente. Esse epitélio que está revestindo, ele tem que sofrer muita mitose para ir sempre se renovando, porque ele tem que aguentar atrito. Agora repara, não são todos, são alguns epitélios, como esse da boca, os de revestimento, que eles têm várias e várias e várias camadas de células. E aí entra para a próxima link da aula, que é quanto à sua classificação. Os epitélios, o tecido epitelial de revestimento, esse primeiro que a gente está estudando, ele é classificado quanto ao número de camadas, se é uma, duas, três, muitas, ou tu acha que é, mas não é somente uma camada e não mais de uma. Então é uma classificação. E também quanto ao formato de suas células. Ora, se ela é achatada, pavimentosa, se ela é cúbica, se é prismática. Então é isso, é tu olhar para o tecido e dar a classificação dele. Por isso que é importante. Tu vai na prova, tu sabendo que é classificado pelo número de camadas e pela forma, logo tu vai lá e falar, isso aqui é uma camada simples, então é o epitélio simples. Ah, tem mais de uma? Isso aí tem mais de uma, então é estratificado. Tu tem que gravar dessa maneira. Da mesma forma, poxa, essa célula aí, parece um prisma, então é prismático. Pronto. Ah, então vamos lá agora para quais são os tipos quanto à camada e quanto à forma da célula. Veja, número de camadas. Quando é apenas uma camada, é simples. Ou ainda tu pode encontrar algumas provas como uniestratificado. Uma estratificação, apenas uma camada. Tem um estratificado, que aí é várias camadas, que pode ser multiestratificado e tudo mais. E tem o pseudo. Pseudo é falso. Pseudoestratificado é aquele tecido epitelial de revestimento que parece que é mais de uma camada, mas não é apenas uma camada. Calma, eu vou mostrar logo em seguida imagem para todas essas classificações. Mas antes eu vou mostrar um exemplo para vocês. Espera aí. Ui, tá apertado. Aqui, isso aqui que eu não botei na parede ainda. Esse aqui é um isolante acústico. Estou melhorando o áudio para deixar as aulas cada vez mais dinâmicas, mais claras, mais bonitas para vocês. Agora imagine, isso aqui parece que são células. Então imagine que é um tecido epitelial de revestimento com apenas uma camada. Então ele é simples. Agora se você ver no exercício com mais de uma aqui, eu estou batendo em tudo, vamos ver. Ó. Que chinelagem esse exemplo, mas o que vale é a didática, é vocês estarem mais ou menos entendendo. Olha só, se na tua prova mostrar assim, uma imagem assim, ora, mais de uma camada, estratificado, ponto. É simples assim. Agora repara, o pseudo que eu disse para vocês que é falso estratificado, é quando todas as células continuam tocando na lâmina basal. Repara, todas as células estão tocando na lâmina basal, mas o núcleo dessas células estão em alturas diferentes, o que faz a gente, em primeiro momento, achar que são várias camadas, mas não são, porque lembre-se, quando é simples, todas as células tocam na lâmina basal. Quando é estratificado, ora, as células que estão acima não estão tocando na lâmina basal. E quando é pseudoestratificado, parece que as células não são todas que estão tocando na lâmina basal, mas são todas que estão. Vou mostrar logo em seguida. E aí vem contar a forma da célula. Repara, pavimentoso, quando o tecido epitelial é pavimentoso, significa que as suas células são achatadinhas. Parece que passou um rolo compressor nela e ela ficou assim, uma panqueca, basicamente. Quando ela é cúbica, quando o tecido epitelial de revestimento é cúbico, significa que suas células têm forma de cubo, literalmente um cubinho. Pensa num cubo de gelo, tranquilo. Prismático é o prisma, elas são altas assim. E aí então elas têm a forma de prisma, lembra o prisma, e é o tecido epitelial de revestimento prismático. E de transição é aquele tecido epitelial de revestimento no qual as camadas vão aumentando, vão se modificando e ao longo dessa modificação as células vão mudando de formato. Por isso que ele é de transição. Tem vários formatos ao longo dessas camadas de células. Mas veja, tu nunca vai poder falar, ou melhor, estará incompleto estudar a classificação só quanto à forma ou só quanto ao número de células. Você vai ver o tecido e tem que primeiro pensar, número de camadas,
simples, estratificado ou pseudo? Ah, é simples, tá, tranquilo. Então é um tecido epitelial de revestimento simples, e aí tu vê a forma da célula. Pode ser simples pavimentoso, pode ser simples cúbico, pode ser simples prismático. E aí tu viu, é agora um estratificado. Então ele é um estratificado cúbico, é um estratificado pavimentoso. Então tu sempre une o A com o B, para dar a classificação completa do tecido epitelial de revestimento. Mas, claro, por negócio não, deve estar pensando, professor, tá assim meio abstrato para mim. Obviamente deve estar com a apostila aí, que eu preparei com carinho e amor para vocês, mas fora a apostila, eu tenho nessa videoaula, vou mostrar uma imagem agora para vocês. As coisas estão caindo hoje, que tá, olha, cara, foi uma caneta, ainda bem. Ó, eu vou mostrar agora para vocês uma imagem, tá? Uma imagem, e dando alguns exemplos. Ó, os principais tipos de tecido epitelial de revestimento e onde eles ocorrem. E aí você vai entender mesmo que simplesmente é simples. Você vê a forma, o número de camadas e a forma da célula. Então, olha aí. Aqui desse lado nós temos os epitélios formados por apenas uma camada de célula. Nesse lado aqui, tenho os tecidos epiteliais de revestimento com mais de uma camada de célula. Então vamos por esse lado aqui, ó. Repara aqui nas fossas nasais, na traqueia, nos brônquios, existe um tecido epitelial de revestimento classificado como pseudoestratificado. Veja que aqui nós não estamos classificando quanto à forma das células, justamente porque esse pseudoestratificado, repara que os núcleos das células estão em alturas diferentes, mas todas, eu disse todas as células estão tocando na lâmina basal e, portanto, ele é um epitélio simples, com apenas uma camada. Repara que, nesse exemplo de baixo, aqui, por exemplo, nos pulmões ou na porção interna dos vasos sanguíneos, o epitélio que tem aqui é simples, ou seja, apenas uma camada de célula. E repara, qual é a forma dela? Elas não estão super achatadinhas, então é simples pavimentoso. Por que nos pulmões ou na parte interna dos vasos sanguíneos tem que ser esse tipo de célula simples e pavimentosa? Para facilitar a troca gasosa. Imagina se aqui, nesse epitélio, fosse esse tipo de células gigantes. Como é que o oxigênio ia passar com facilidade de um lado ou outro? Ou CO2, por exemplo. Não, então nos pulmões, na porção interna dos pulmões ou dos vasos sanguíneos, tem que ser simples pavimentoso. Repara que aqui nos rins, nós temos um exemplo, nos túbulos renais, nós temos um exemplo de um epitélio simples, veja, apenas uma camada de célula. E qual é a forma dessas células? Professor, parece cubos. Então, é simples, cúbico. Simples, né? Repara que aqui no estômago nós temos também que é simples, só que veja que as células, elas são com formato de prisma. Então, é um epitélio simples, prismático. Não confunda um simples prismático com um pseudoestratificado. Repara que aqui, no epitélio simples prismático, os núcleos das células estão aproximadamente na mesma altura, enquanto que aqui no pseudoestratificado, os núcleos estão em alturas diferentes. Por isso que a gente não pode se confundir o pseudoestratificado com o simples prismático. Vindo para esse lado, agora nós temos os epitélios com várias camadas, ou seja, é um epitélio estratificado, não é mais simples. Aqui, na pele, na boca, no esôfago, que a gente tanto adora morder o cantinho da boca, tirar a pelezinha dos dedos, a cutícula aí na volta das unhas, é um epitélio estratificado pavimentoso. Repara que as células são achatadinhas e, obviamente, quanto mais para cima estão essas células, mais achatadas e mortas. Aqui já é a célula tudo morta, que em seguida vai se escamando, vai saindo para serem renovadas. Essas células aqui estão em constante mitose. Já na bexiga urinária, a classificação do tecido, repara, ele está com formas variadas de células. Aqui a gente pode ver elas mais achatadinhas, depois elas vêm mais cúbicas. Então a gente fala que é um tecido epitelial de revestimento estratificado de transição. E aqui na uretra, repara, gente, aqui eu estou dando um exemplo, essa imagem traz um exemplo, mas na uretra tem basicamente 3 tipos diferentes de tecido epitelial, todos estratificados, mas depende da porção da uretra onde está. Então, repara, é só você olhar o formato e o número de camadas. E a grande dica aqui é não se confundir o pseudoestratificado com o simples prismático.
É isso aí, moçada. Então, o que tu tens que te ligar nessa classificação é, poxa, na boca, se eu mordo e saem os pedaços e não sangra, é porque tem várias camadas. Eu tiro só as camadas mais de fora. Aliás, não é bom ficar mordendo a boca, tá? Evita fazer isso, né? Todo mundo adora fazer, mas evita. Nunca é bom ficar retirando forçadamente essas células, porque elas estão ali para proteção. Então, você veja, onde... Depende, ó, no pulmão, poxa, tem que ter troca gasosa? Então tem que ser um epitélio simples e as células achatadinhas, sempre levando em conta o local e a sua função. E aí você vai desenvolvendo a manha, vai desenvolvendo o macete ali. Pô, pele, cara, eu coço a pele, fica branquinho, mas não sangra. Significa que tu arranhou, tu não chegou a rasgar o teu tecido epitelial. Até porque as células estão fortemente unidas, elas estão ali para aguentar isso aí, aguentar esse atrito. Mas se ficou branquinho, só arranhou, não sangrou, significa que tu não ultrapassou a camada de células. Portanto, são várias e várias e várias camadas de célula na pele, uma vez que a gente tem que aguentar todo esse atrito. Até a roupa, né? A roupa fica aqui, ó, fica se esfregando e a gente não fica com a pele sangrando, né? Por vestir roupa, que bobagem. Mas tudo bem. Agora, repara, vou colocar aqui o 2, o tecido epitelial glandular, que também tem algumas classificaçõezinhas mais chatinhas, mas também nada demais, nada difícil. É só ruim que é uma coisa que a gente acaba tendo que decorar para alguns vestibulares, que eu sou contra ter que decorar. A decoreba tinha que vir automática, né? Mas tudo bem, enquanto que não vem, a gente tem que dar aquela forçadinha, porque temos que aprovar no sonho, né? Seja lá o curso do teu sonho. Então, eu vou mudar aqui e vamos para o tecido epitelial glandular. Fica ligado. Então vamos para a classificação das glândulas, gurizada. Lembrando, tecido epitelial glandular, ele produz secreções. Essas secreções são substâncias que as glândulas produzem para eliminar. Essa eliminação, ou seja, sai de dentro da glândula, pode ir para dentro do nosso corpo ou para fora do nosso corpo. Mas calma, já vou explicar, não é tão simples assim, para dentro ou para fora. Calma, relaxa, vamos com calma. Lembrando que o pâncreas é uma glândula, o fígado é glândula, saliva é produzido por glândulas salivares, suor, sebão do ouvido. Pessoal, as glândulas secretam hormônios, secretam suor, secretam saliva, tudo que é secretado pelo nosso corpo é produzido por glândulas. E essas glândulas também fazem parte do tecido epitelial. Quando elas são formadas, elas se enterram no tecido conjuntivo. Mas mesmo elas se enterrando no tecido conjuntivo, elas permanecem justapostas, unidinhas e com aquela lâmina basal, né? com aquele suporte, e embaixo dela continua o tecido conjuntivo. Então estamos falando do mesmo tecido, agora com a especialização de secreção, portanto, tecido epitelial glandular. E aqui nós temos então a classificação, repara que é A, B e C. Até lembra a musiquinha, A, B, C, A, B, C, toda criança tem que ler e escrever. Era o Pelé que cantava, isso era uma propaganda que vocês nem eram nascidos, acho que década de 90 lá, não lembro, depois eu ver, mas vamos, que loucura. Vamos lá, gente, então, ó, número de células, é uma classificação. A classificação das glândulas pode ser pela forma da secreção. E também pode ser pela maneira de secreção. Forma e maneira. Relaxa, calma que eu vou te explicar. Parece que é professor, mas forma e maneira não é a mesma coisa? Na verdade, quase, mas não é não. Você vai entender. Vamos começar aqui pelo número de células. Repara, quando uma glândula é constituída de apenas uma célula, ela é unicelular. Tranquilo. Exemplo de uma glândula unicelular. Glândulas que estão no teu estômago, que secretam ali algumas enzimas digestivas. A glândula pode ser multicelular quando é constituída de mais de uma célula. Por exemplo, as glândulas salivares, que é daquela cachumba às vezes, né? Vem o vírus da cachumba, a gente fica com aqueles papão. Já deve ter tido cachumba, possivelmente. Aquilo é uma glândula. Além disso, o pâncreas é uma glândula gigantesca, uma glândula multicelular. Ou seja, a maioria das glândulas vai ser multicelular, tá? Porque elas são grandes. E as que são pequenininhas, que é o caso de glândulas que estão fazendo secreções no nosso estômago, ali, algumas glândulas do nosso estômago, são unicelular. Então isso aqui não tem segredo, uma ou mais de uma. Tranquilo. Agora, vamos lá para a parte chata das glândulas, que pega muita gente nos vestibulares, mas não te preocupa. Vamos lá. Pessoal, vocês estão sendo preparados
se vocês estão prestando atenção, fazendo as anotações, revisando, lista de exercícios, tirando dúvidas, vocês vão alcançar os seus objetivos, seja no Enem ou no vestibular que for. Então vamos lá, tô contigo. Agora seguindo. B. Quanto à forma de secreção. Te liga, mano velho. Quando uma glândula possui ducto e secreta a sua secreção para fora, ela é exócrina. Exo de fora, exócrina. Agora, muito cuidado. Uma glândula que libera suor é uma glândula exócrina. Tô quase batendo aqui. É uma glândula exócrina. Tudo bem. Agora, existem glândulas exócrinas que liberam a sua secreção para a luz intestinal. Muitos alunos confundem e falam, professor, mas para o intestino não é endo de dentro? Não, porque exócrina é para tudo que sai fora da corrente sanguínea. Portanto, na luz intestinal não tem corrente sanguínea. O que é a luz intestinal, professor? É o tubo. Então o intestino é um tubo. Imagina um PVC. Tudo que tem dentro desse PVC é a luz intestinal, onde a gente come, passa todo o alimento até formar o nosso sorete. Então é por ali. E essas glândulas podem secretar também substâncias, secreções, portanto, exócrina. Assim como a saliva, exócrina. Foi para fora da corrente sanguínea, é exócrina e, portanto, tem que ter um ducto. Esse ducto é como se fosse um caninho, que ele manda essa secreção para fora. Sem o ducto, não consegue. Então, as glândulas que não têm ducto, elas são endócrinas. A sua secreção, na grande parte, hormônios, caem na corrente sanguínea. Um exemplo aqui dessa glândula endócrina, pensa na tua hipófise. É uma glândula que, se tu traçar uma linha aqui e aqui, na porção da tua cabeça onde essas linhas se cruzam, estará ela. É uma glândula do tamanho de uma ervilha. E ela é endócrina, porque libera esses hormônios para dentro. A glândula também pode ser mista. Quando a glândula é mista, significa que ela tem uma parte dela com ducto e uma parte sem ducto. Por exemplo, o pâncreas. Repara, o pâncreas produz enzimas digestivas que caem na luz intestinal a partir de um ducto. Portanto, se tem ducto, se está usando ducto e está liberando na luz intestinal, é a porção dessa glândula que é exócrina, está mandando para fora. Agora, o mesmo pâncreas tem uma porção que não tem ducto, que libera hormônios na corrente sanguínea. Por exemplo, insulina e glucagon. São dois hormônios que regulam os níveis de açúcar no sangue, que nós vamos estudar isso mais para frente, lá no nosso sistema digestório, quando a gente for estudar a fisiologia do nosso corpo. Então, ok, quanto à forma de secreção, tranquilo e favorável. Agora, quanto à maneira. Você vai entender aqui, ó. Veja bem, quando uma glândula, na hora que ela vai secretar, ela vai junto, quase que se morrendo-se. Quando ela vai junto com a secreção, significa que ela é holócrina. Toda a glândula é eliminada junto. E um exemplo delas são as glândulas sebáceas, que liberam sebo na nossa pele. O sebo vai e ela vai junto. Depois, professor, tu vai ficar sem glândula? Não, porque seguidamente outras células do tecido epitelial começam a se transformar nessa glândula. Lembra da mitose constante nesse tecido. Ora, quando a glândula é chamada de merócrina, significa que ela libera a secreção, porém a glândula fica intacta. Veja, saliva. Imagina se toda vez que tu eliminasse saliva, tua glândula morresse e teria que regenerar novamente. Não, glândulas muito grandes, como pâncreas, salivares e tal, essas glândulas aqui elas não vão morrer junto com a secreção. Elas ficam ali, ficam intactas. E também tem as glândulas apócrinas, que são glândulas que elas eliminam a secreção. Parte do citoplasma delas vai junto, mas parte ela fica. É como se fosse um meio termo, então a gente chama de apócrinas. E é o caso das glândulas sudoríparas. As glândulas que a gente produz no suor. Elas ficam ali, liberam o suor, sai um pouquinho do citoplasma delas, mas elas continuam vivas. Depois se regenera ali, libera mais suor e elas continuam vivas. Ou seja, são as classificações. Eu sei que é bastante coisa, bastante termo, só que, meu querido aluno, pega a apostila, faz as anotações, revisa, veja 2, 3 vezes a aula, que fica assim muito mais tranquilo. A aula comprida, mas espero que você tenha gostado, que você tenha entendido. Não deixa, pessoal, de tirar as dúvidas caso elas tenham. Lembre-se, eu torço por você, ok? Então, nos vemos logo em seguida nas próximas videoaulas. Tchau, tchau!